Oi, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo pra contar como que foi a minha história com a medicina. O propósito desse vídeo vem de uma promessa que eu fiz na época que eu estudava, que assim que eu tivesse a minha aprovação, eu iria fazer um vídeo relatando como foi, a minha luta pra chegar até a faculdade de medicina. E eu fiz essa promessa porque foi por meio do YouTube que muitas vezes eu assisti vídeos que me motivaram muito a continuar na luta. Eu via a história de outras pessoas que alcançaram o objetivo, via vídeos motivacionais, via a rotina de muitos estudantes, e isso me motivava muito a continuar, porque de fato é uma luta árdua, cansativa, é, cheia de inseguranças e de incertezas, mas que vale muito a pena quando a gente alcança a ação. Bom, eu tenho 27 anos, e depois de uma graduação e de muito realizar, hoje eu sou um estudante de medicina. Eu fui aprovado no dia 1º de novembro, já estou matriculado e estou aguardando agora o início das aulas. Sem dúvida, eu estou vivendo os momentos mais felizes da minha vida, mas não foi fácil chegar até aqui. Tudo começou lá atrás, lá na escola, onde eu passei por uma fase muito turbulenta, sofrendo bullying de forma muito intensa e muito agressiva. Não fisicamente, mas verbalmente, de forma verbal e psicológica. E isso acabou influenciando muito o meu apreço pelos estudos, a minha rotina na escola. Acabei negligenciando os estudos e não tendo o mínimo interesse pela escola, pelo aprendizado, apesar de ser uma criança, uma adolescente sempre questionador. Sempre teve algo que eu nunca deixei de fazer, que foi leitura. Eu lia muito, mas outros assuntos como matemática, química, biologia, enfim, são português, foram assuntos que eu acabei negligenciando. Ao ponto assim de formar no ensino médio e literalmente sair sem saber nada, sem entender nada, sem saber a história do Brasil, a história do mundo, sem saber o que é biologia, sem ter noção por exemplo, de estudar plantas, né? De botânica, de genética. E foram anos muito, muito, muito complicados para mim, onde eu estava me reconhecendo, me identificando a minha personalidade, os meus gostos, as minhas. Enfim, e eu me sentia. Eu não me reconhecia no ambiente onde eu estava, né? No colégio onde eu estudava. Na época a palavra bullying nem existia, então acho que eles não existia uma definição para o que eu passei. Então acabava sendo negligenciado pelos professores, pelos coordenadores, né, pelos supervisores. E isso acabou refletindo na minha. é, de fato, eu não sou. Poderia ter sido diferente? Sim, eu conheço muitas pessoas, já vi muitas histórias de pessoas que passaram por coisas muito parecidas e canalizaram toda essa energia para os estudos, mas não foi o meu caso. Eu acabei me afastando completamente dos estudos e, como eu disse, isso me prejudicou enormemente no futuro. É, eu senti a necessidade de conhecer pessoas que eram parecidas comigo, com gostos semelhantes, com ideias parecidas. Então eu trocava muito de escola, eu aprontava muito, é, apesar de ser um garoto muito carinhoso, sempre fui muito amigo. é, eu vivi uma fase de muita rebeldia, assim, de querer curtir, de querer ir pra festa. Então eu acabei invertendo as etapas da minha vida, pra sintetizar tudo, né? Eu acabei vivendo por volta lá dos 15, 16, tudo que eu teria que ter vivido é, aos
Depois, né? Depois na vida universitária, digamos assim, ou pós-universidade, enfim. E, enfim, eu saí do ensino médio sem saber nada, e caí querendo, sempre quis medicina. Medicina era algo que despertou no meu coração lá no início do ensino médio, então eu já sabia que eu queria ser médico, mas eu sabia que eu não tinha é, conhecimento suficiente para o vestibular. Então eu acabei caindo num cursinho, nesses cursinhos aí integrais que você estuda. E o que foi uma loucura, porque é, na época eu não entendia por que que eu não aprendia no cursinho. E depois eu fui entender que cursinho eles não ensinam, né? Eles fazem, eles revisam, então a gente acaba só mesmo revendo os conhecimentos que você já tinha. Eu fiz um ano e meio de cursinho. Eu não vou negar que eu aprendi algumas coisas, por exemplo, história, geografia, literatura, português, matérias mais menos distante das exatas. Eu consegui assim, estudar, desenvolver um pouquinho, não o suficiente porque tudo era muito rápido, muito corrido, enfim. Mas exatas, matemática, física, química, eu continuei sem nada, no mesmo patamar que eu tinha saído do ensino médio. Enfim, eu fiz esse um ano e meio de cursinho sem muito resultado. Eu fiz vestibulares e ficava muito distante. Eu via que eu saía de lá e deixava muita questão sem fazer, porque eu não sabia, né? Eu não tinha conhecimento, eu não tinha bagagem, né? Como diz meu pai, eu não tinha a base das matérias. E eu acabei me mudando de cidade, fui trabalhar eu tinha um curso técnico que eu fiz junto com o ensino médio. Pelo menos isso eu trouxe, eu carreguei do ensino médio. Então eu fiz um curso técnico e fui trabalhar com ele em outra cidade. Eu fui fazendo cursinho, tentando aprender, tentei buscar outras profissões. Então eu continuei tentando estudar, mas no meu coração sempre me dizia que a medicina era o meu grande sonho. Era o meu grande objetivo na vida, era o que me motivava a seguir.